Declaro aberta a sessão extraordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presentes, os funcionários da casa, os internautas que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nosso trabalho. Está em segunda discussão o projeto de lei número 001/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 001/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 001/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 002/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 002/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 002/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 003/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 003/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 003/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 004/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 004/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 004/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 005/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 005/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em segunda votação o projeto de lei de número 005/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 006/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 006/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 006/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 007/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 007/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 007/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 008/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 008/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 008/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 009/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 009/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 009/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 010/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 010/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 010/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 011/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 011/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 011/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei 12/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 012/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 012/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei 013/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 013/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 013/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei número 014/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 014/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 014/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei número 015/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 015/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 015/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei número 016/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 016/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 016/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei 017/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 017/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 017/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei 018/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 018/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 018/2026. Está em segunda discussão o projeto substitutivo do projeto de lei número 098/2026. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei substitutivo. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei substitutivo. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2026, às 19 horas, nesse mesmo local. Boa noite a todos.